É a Paula que vai falar de mim aí, né? Porque ela já riscou um monte de coisa lá. Ah, bom. Olá, tudo certo com a transmissão? Tudo certo. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um encontro aqui do curso Livre Lenin, esse curso que começou ontem, realizado pela Boitempo em parceria com o Senedic, com apoio do Departamento de Sociologia aqui da FEFELESH USP. Estamos muito contentes com a presença de vocês e também saudando quem vai assistir online. Hoje está sendo transmitido pelo canal de YouTube da FEFELESH e depois também a gente vai publicar direitinho na TV Boitempo, canal da editora no YouTube. Hoje e amanhã a gente vai ter 2 aulas. Então a gente vai começar uma aula agora, a gente tem depois um breve intervalo entre essa aula e a próxima, e a gente retorna, vamos até às 9h30 hoje, tá bom? O encontro de agora vai tratar do papel do Estado burguês na obra e no pensamento de Lenin. Eu não vou me alongar muito, mas vou apresentar aqui a professora Paula Marcelino, que vai conduzir essa atividade com a aula do Marcos Del Roio. A Paula Marcelino, que é professora aqui da casa do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, autora dos livros A Logística da Precarização, Terceirização do Trabalho na Ronda do Brasil, que saiu pela Expressão Popular, Trabalhadores Terceirizados e Luta Sindical, que saiu pela APRES, e coautora com Andréa Galvão e Patrícia Vieira Tópica de As Novas Centrais Sindicais Brasileiras, também pela APRES. É editora da revista Crítica Marxista e atual coordenadora do programa de pós-graduação em Sociologia aqui da USP, que eu ouvi dizer que dá mó trabalhão, né? Dá um trabalhão. Gente, de novo, um convite para vocês estudarem Lenin e também lerem Lenin. Esse é um esforço que a gente está tendo aqui. É bom dizer, recuperando um pouco o histórico da Boitempo, que quando a gente começou a publicar as obras de Marx e Engels, em 1998, era um momento completamente contraintuitivo a gente trabalhar com um rigor que pudesse ser estudado de maneira acadêmica, as obras de Marx e Engels. Era um momento de muito de contramão, digamos. E hoje a gente sabe todo o impacto que teve, dentre outras coisas, o trabalho da Boitempo na recuperação das obras de Marx e Engels com aparatos técnicos de apoio, boas traduções, edições cuidadas. E é isso que a gente tem buscado fazer com alguns autores, dentre eles o Lenin, que a gente já está com 7 títulos na coleção Arsenal Lenin, e é uma felicidade estar aqui caminhando com vocês. Então fica esse convite para depois também visitarem, apoiarem não só as editoras, mas também os livreiros independentes. É isso. Gente, obrigado. Passar a palavra para Paula. Boa noite. Novamente sejam todas e todos bem-vindos, e todas as derivações de gênero daí, bem-vindos. Também é um prazer para mim estar aqui com o grande amigo Marcos Del Roio, né, Marcos? Para essa mesa Lenin, e como o Kim disse, também é uma satisfação ver uma sala cheia como essa para esse tipo de curso, tanto do ponto de vista do estudo acadêmico, quanto para nós que somos, provavelmente vocês também, falo por mim e pelo Marcos, adeptos do marxismo, não apenas como uma corrente de pensamento, uma corrente teórica que a gente manipula para as nossas pesquisas, mas também como uma opção política, né? Então é uma satisfação. Hoje, como o Kim disse, a mesa, essa mesa, a primeira mesa de hoje, a primeira aula, é sobre o papel do Estado burguês. O Marcos Tadeu Del Roio me fez aqui limitar bastante a mini biografia dele, porque fica exagerado e meio chato às vezes, mas, né, Marcos? Mas é bom que vocês saibam, o Marcos nasceu em Bragança Paulista, aí já é exagero, não precisava informar. Tá. Nasceu em Bragança Paulista. Ele é formado em História e em Ciências Sociais aqui pela faculdade, pela FEFELESH, fez o mestrado em Ciência Política na
Unicamp, e voltou para fazer o doutorado em ciência política aqui da FEFELESH também. Nesse percurso, mestrado, doutorado e depois os pós-doutorados, teve algumas vezes na Itália. É professor titular de Ciências Políticas na Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista, na Unesp do campus de Marília. É autor de mais de uma centena de artigos, 5 livros autorais e vários outros organizados. Então, se vocês quiserem saber mais informações, a gente tem aquele Big Brother acadêmico nacional que chama Currículo Lattes. Procurem, porque vale a pena. O Marcos tem muita produção importante na área e é um prazer estar aqui para coordenar e dar as boas-vindas a ele. Obrigada, Marcos. Obrigado, Paula. Obrigado, Kim. Me foi solicitado para falar sobre o Estado burguês, né? Mas eu vou fazer depois de falar boa noite a todos, obviamente, né, que eu já estava pulando essa parte, eu vou fazer uma exposição um pouco mais ampla, que, na verdade, envolve 2 livros dessa coleção Arsenal Lenin. Um é o Imperialismo, o Estágio Superior do Capitalismo, é um livro de 1916, e o outro, O Estado e a Revolução, que é um livro de 1917. Depois, na segunda aula de hoje, nós vamos pular para 1902, 1905. Mas, enfim, nós vamos fazer uma regressão temporal, né? Aproveito para fazer uma pequena propaganda desses livros que a Paula falou. Tem um livro mais ou menos recente sobre Lenin. Eu trouxe alguns exemplares aqui, se alguém tiver curiosidade de olhar depois, está aqui. Bem, nas ciências sociais, na política, é de lei perguntar que tempo é o nosso, né? O que particulariza o nosso tempo, né? E essa pergunta, evidentemente, foi feita no começo do século XX, né? E uma resposta é a época do imperialismo. Quer dizer, nós tivemos, na virada do século, 1898 mais precisamente, guerras coloniais importantes, né? Os Estados Unidos atacando a Espanha para se apropriar das colônias restantes da Espanha, a Inglaterra envolvida em guerras na África do Sul e na China, né? Quer dizer, isso estimulou a reflexão do que, meu Deus, o que está acontecendo? E tem início um debate sobre o imperialismo. Quer dizer, de início, a palavra imperialismo ela foi criada com uma noção, digamos assim, positiva. Quer dizer, foi criação dos próprios imperialistas ingleses na medida em que se apropriavam de parcelas significativas da África, né? Bem, a partir desse começo do século XX, se começa uma apreciação crítica, né? Então, há vários livros e textos emblemáticos sobre a questão do imperialismo nesses primeiros tempos desse início de século XX, né? Começa com um livro que se chama precisamente Imperialismo, um estudo, do inglês chamado John Hobson, né? Que não é marxista, né? Ele era de uma corrente política, religiosa até, existente na Inglaterra, chamada Fabianismo, né? A ideia dele era a seguinte: o imperialismo e essas guerras coloniais são uma bobagem. Isso, na verdade, é algo que beneficia apenas as classes pretéritas, quer dizer, as pré-capitalistas, as classes agrárias, aquelas que procuram prestígio e glória, né? E que, na verdade, o melhor seria investir no mercado interno inglês. Investir no mercado interno significava melhorar as condições de vida do proletariado e das classes médias, né? De alguma maneira, o Hobson é um antecipador do Keynes, né? Keynes já anos 30. Né? Bom, muito bem. Passado algum tempo,
a questão das colônias entra na discussão da Internacional Socialista. De uma maneira que hoje pode até parecer chocante, porque a grande maioria dos partidos socialistas entendiam que o colonialismo era algo positivo. Quer dizer, se estava civilizando os povos atrasados, os povos primitivos, né? Era uma minoria aqueles que criticavam o colonialismo. O Lenin estava entre eles, né? Rosa Luxemburgo, né? Mas a maioria via como algo positivo, né, a colonização. Quer dizer, criticava as barbaridades, né, do colonialismo, os massacres, as matanças, os saques, etc. Mas não, nós temos que fazer um colonialismo civilizado, civilizatório, né? Se vocês olharem bem para os discursos mais recentes, percebem que isso continua existindo, né? O discurso do imperialismo continua vazando esse tipo de discurso. Bem, chegamos em 1910, um austríaco, médico de origem, mas radicado na Alemanha e se transformado em economista, escreve um livro fabuloso chamado O Capital Financeiro, né? E, na verdade, ele faz uma análise da evolução do capitalismo na Alemanha. Ele diz, olha, aqui se pode observar, há um crescimento industrial progressivo muito rápido, mas os bancos crescem ainda mais e mais rapidamente. De modo que, a um certo momento, os bancos começam a investir na indústria e se fundir. Quer dizer, então, a fusão no capital bancário com o capital industrial é o capital financeiro. Estou fazendo uma síntese quase que grotesca, né? Mas para termos uma ideia do debate. O Hilferding entendia que o capitalismo estava se organizando. Nos anos 20 ele desenvolve mais bem essa tese do capitalismo organizado, mas não está na nossa história aqui, né? Ele diz que o capitalismo, dessa maneira, ele iria quase que naturalmente para o socialismo. Ele iria se conformar, expressão dele, um socialismo de Estado. Veja, uma valorização muito grande do Estado, né? A ideia de socialismo de Estado também não é nova, já é algo que existia no século XIX, né? E que não tem rigorosamente nada a ver com Marx. Bom, a tensão internacional começa a crescer na segunda década do 20. E há um livro fabuloso, publicado em 1913, da Rosa Luxemburgo, que tem uma perspectiva diferente, né? Quer dizer, ela é radicalmente crítica do imperialismo. Ela diz que o desenvolvimento do imperialismo leva inevitavelmente à guerra. O desenvolvimento do capitalismo, no modo em que está se procedendo, levará à estagnação econômica e os países imperialistas vão se degladiar entre si, ou seja, a guerra. Você veja, era uma visão muito pessimista, claro que realista, né, na verdade. Mas a vertente que nós tínhamos, Hobson, Hilferding, se completa com, não um livro, mas com diversos textos de Karl Kautsky. Esse é um autor fundamental na nossa conversa, no nosso debate de hoje, né? Porque o Karl Kautsky era tido e havido como o herdeiro e o sucessor intelectual e político do Engels. Quer dizer, havia motivos para que isso fosse acreditado, né? Muito material escrito foi herdado pelo Kautsky, partido do Engels. O Kautsky pensava o seguinte, não, existe um crescimento dos monopólios, das grandes empresas, que vão disputar o mercado mundial. Para elas, não interessa a guerra, porque ele também entendia, como Hobson inicialmente, que o imperialismo era algo que beneficiava e era iniciativa das classes agrárias, da herança da nobreza feudal que sobrevivia, né? Quer dizer, que isso não interessa para a burguesia, efetivamente. Quer dizer, ledo engano, grosseiro o engano, né? Mas ele dizia que,
Mesmo quando eclodiu a guerra, o Kautsky dizia, isso vai passar, porque não interessa para a burguesia. Daí isso definia a posição que ele tomou diante da guerra, o pacifismo. Né? Vamos sentar à beira do caminho e esperar a guerra passar e as coisas vão voltar ao normal. E o capitalismo e o imperialismo será ultrapassado. Daí vem uma expressão que causa um pouco de confusão, que ele chamava de ultraimperialismo. Na verdade, era a superação do imperialismo naquela maneira que existia naquelas condições. Bem, enquanto isso, na Rússia, na verdade, entre os russos, porque na verdade estavam no exílio, né, o Lenin estimulou muito o Bukharin. Nikolai Bukharin era 18 anos mais novo que o Lenin. Né? Ele estava com cerca de 26, 27 anos. E o Lenin estimulou muito o Bukharin a fazer uma crítica ao trabalho da Rosa Luxemburgo. Ele escreveu um livro chamado A Economia Mundial e o Imperialismo, que é basicamente uma crítica às teses da Rosa Luxemburgo. Né? Não que o Lenin tivesse completamente de acordo, inclusive ele expressou muito claramente que também tinha divergências em relação ao Bukharin, apesar de o Bukharin ter sido estimulado pelo próprio Lenin a fazer aquele estudo. Quer dizer, o que acontecia? Com a eclosão da guerra, em 1914, o tema ficou mais caliente ainda, ficou mais quente ainda. Vamos entender essa coisa do imperialismo. Quer dizer, evidente agora, gente, olhem, né, o imperialismo gerou a guerra. Né? Embora alguns insistam em dizer que é um acidente de percurso, né, o fato é que há um vínculo claríssimo entre imperialismo e guerra. Né? Então é preciso saber, entender direito o que é essa coisa do imperialismo. Então o Lenin escreveu esse livro, Imperialismo, Estado Superior do Capitalismo. A primeira tese está no título. Quer dizer, o imperialismo é uma fase do desenvolvimento do capitalismo. Já é uma particularidade, quer dizer, uma diferença em relação à tese da Rosa, porque para a Rosa o imperialismo é intrínseco ao capitalismo. Então, para o Lenin, não. Há fases de desenvolvimento do capitalismo e a última fase, iniciada em torno de 1880, era a do imperialismo. Quer dizer, ele diz, é estágio superior do capitalismo. Na verdade, a edição original do livro fala estágio contemporâneo, quer dizer, estágio atual, né, do imperialismo. Depois nós temos várias traduções, estágio superior, estágio supremo, estágio derradeiro, etc. A leitura do Lenin é que a guerra era intrínseca ao imperialismo, mas isso levaria ao fim do capitalismo. Já se ingressava numa fase de desagregação do capitalismo. Quer dizer, vimos que, dessa perspectiva, ele foi muito otimista. Né? Nós estamos aqui com o capitalismo em desagregação, mas mais de 100 anos depois. Né? O capitalismo sobreviveu bastante, fez muita coisa, de bom e de mal, até chegar ao momento que nós estamos hoje, que é de desagregação e que só faz o mal. Né? Agora, o Lenin enfatiza alguns elementos. Né? O capitalismo o capitalismo imperialista é um capitalismo monopolista. Se criam grandes monopólios, grandes empresas. O capitalismo produz tanto capital que precisa exportar. Capital. Né? O capitalismo anteriormente exportava mercadorias. E agora a ideia, né,
é exportar capital. Na verdade, ao exportar capital, contribui com o desenvolvimento de forças produtivas e do próprio capitalismo em zonas periféricas, né? Nas zonas coloniais. Tomemos o exemplo do Brasil, né? A exportação de capital da Inglaterra para a economia cafeeira brasileira, por exemplo, né? Se exportava, se construía estrada de ferro, energia elétrica, era mais ou menos isso que estava dizendo. E com isso estava se desenvolvendo o capitalismo do Brasil, né? Quer dizer, esses são alguns dos elementos. O que é para nós destacarmos de fato aqui é que o Lenin chama a atenção do papel do Estado. E olha, com a guerra, o capitalismo monopolista passa a ser capitalismo monopolista de Estado. Porque o Estado, com a guerra, interfere diretamente na economia. Quer dizer, se cria uma economia de guerra, né? A interferência do Estado, então, na economia é direta. Quer dizer, aqueles sonhos do capitalismo concorrencial, do mercado, da concorrência do mercado, com o Estado ausente, aquilo já, a realidade tinha feito sumir todo esse conjunto de ilusões. Então, o problema que aparece, quer dizer, é o Estado burguês, sem dúvida, mas é o Estado burguês imperialista. Então, há precisamente um debate, uma discussão sobre essa questão. O Bukharin chega a escrever um texto precisamente com esse nome, o Estado imperialista. O Lenin vai lá, não concordo. Tanto que num parecer se publica, se o parecer foi não se publique. Claro que o Bukharin foi cabeçudo e acabou publicando em outro lugar, né? Mas havia esse debate e essa questão era candente, digamos, estamos aí em torno de 1915, a guerra andando, né, no seu começo. Foi quando o Lenin falou, bom, eu vou fazer esse fecho, escrevendo esse livro sobre o imperialismo. Mas a ideia do Lenin era o seguinte, é um livro para ser publicado para um grande público. Tanto que tem o subtítulo, aqui nessa edição, está atrás, aqui diz assim, ensaio de divulgação ao público. Quer dizer, a ideia dele era publicar na Rússia, que evidentemente a Rússia era uma monarquia absolutista bárbara, né? E ainda mais com a guerra, a censura era mais ativa ainda, mas a ideia era publicar na Rússia. Então ele muda um pouco o estilo de escritura do Lenin. Se vocês leem os textos do Lenin, é sempre voltado para a polêmica dura. Ele sempre elege um interlocutor ou dois e bate mesmo. Quer dizer, é a forma dele de expor as suas próprias ideias, né? Digamos, é um método dialógico, né? Ele está sempre debatendo com alguém. Quer dizer, nesse livro ele diminui um pouco isso, essa tensão assim da polêmica, do debate que está presente em praticamente no conjunto da obra do Lenin, na maior parte, sem dúvida nenhuma, né? Porque ele tinha esse objetivo de publicar o livro para um público maior, né? Bem, então é o tema do imperialismo que obriga ou desdobra a questão do Estado. O problema do Estado não estava presente na obra do Lenin? Esteve em textos anteriores, vocês vão ainda ver nas discussões de hoje e amanhã, né? Mas não nesse momento. Ele fala, é agora que eu tenho que discutir essa questão. Isso precisa ser esclarecido agora, é urgente. Porque o conjunto da obra do Lenin é movida pela conjuntura. Quer dizer, a sua teoria está movida, vinculada à prática política revolucionária. Quer dizer, tudo que o Lenin elabora, a sua teoria revolucionária,
a sua praxis política, estão indissociáveis. Quer dizer, isso é uma concepção teórica, política, é uma visão de mundo, mais que tudo isso. É uma filosofia. Bem, se a questão do Estado era tão candente, em 1917 começa a Revolução na Rússia. O Lenin se encontrava exilado na Suíça. Ele volta correndo, quer dizer, aí todo mundo... Bom, há muitas fontes, né, que contam essa história do retorno do Lenin, etc., né, rumo à estação Finlândia, né. Bom, enfim, quando ele volta, ele faz uma proposta, uma leitura, uma interpretação do que está acontecendo na Rússia, que deixa a direção no partido bolchevique, que estava dentro do país, perplexa. Ele propunha uma guinada política, mas é uma guinada política que é sustentada teoricamente. Ele fala, bom, o que está acontecendo na Rússia? Há uma revolução democrática em andamento. No momento, ela é conduzida pela burguesia. O que nós temos que fazer é que essa revolução democrática seja conduzida pelo proletariado e que tenha um desenlace socialista. Quer dizer, como fazer isso? Né? Uma oposição radical ao Estado. Quer dizer, ao Estado que era, digamos, da monarquia absolutista feudal, que estava se transformando no Estado burguês. Um Estado burguês que, na verdade, também se fazia acordo, né, com a nobreza para não radicalizar o processo revolucionário. Quer dizer, a possibilidade de radicalização do processo revolucionário estava no surgimento dos conselhos de operários, camponeses e soldados. É uma experiência que havia existido no final de 1905, né, no processo da Revolução de 1905, que vocês vão ver alguma coisa mais tarde, né, mas volta nesse momento. Quer dizer, o que o Lenin concebe? Vamos formar um novo Estado na base dos conselhos de operários. Esse vai ser um Estado revolucionário. Ele ainda diz, na verdade, vai ser um Estado comuna. A lembrança, né, o resgate da experiência da Comuna de Paris. Então, a perspectiva era essa. Claro, esse Estado comuna, ele se configurou por pouco tempo. As circunstâncias históricas não foram... não ajudaram muito, né? A intervenção imperialista no processo revolucionário obrigou a criar determinadas deformações e depois a impossibilidade, né, da revolução se espalhar pela Europa Ocidental conduziram o processo revolucionário na Rússia por um determinado caminho histórico que também não é a questão a ser discutida aqui hoje, né? Nesse processo da Revolução, uma parte do movimento operário com os mencheviques, que era outra vertente do marxismo russo, né, e dos socialistas revolucionários, que era o Partido Camponês, mas com esse nome não são marxistas, é uma outra vertente teórica própria da Rússia, né, apoiavam o governo provisório burguês. Entendiam que a Rússia em guerra teria que preservar um governo que pelo menos garantisse a sobrevivência da revolução naquelas circunstâncias. A visão do Lenin era completamente outra. Derruba o governo provisório e saímos da guerra. Era um pouco chocante essa posição, mesmo para os bolcheviques, aqueles que estavam militando na Rússia, enquanto tantos outros estavam vivendo no exílio europeu.
Bem, a um certo momento, há um congresso dos conselhos de operários, do Soviet, né, a palavra em russo, né? Nesse congresso, os bolcheviques ficam em minoria, quer dizer, permanecem em minoria, né, que eles já eram minoria. E a maioria, entre os mencheviques e os socialistas revolucionários, se confirma. Então os bolcheviques decidem disputar a rua. É preciso disputar o espaço público. E, na verdade, acabam provocando uma repressão tremenda do governo provisório contra os bolcheviques. Isso no começo de julho, essas chamadas jornadas de julho. Bem, os bolcheviques se retraem para preservar a organização, é evidente, né? E o Lenin fala, bom, é um momento esse, que eu estou da clandestinidade, de retomar um tema tão importante quanto esse do Estado. E ele tinha esboçado esse livro, O Estado e a Revolução. Então há uma carta dele escrita para o Lev Kamenev, pedindo que lhe fosse entregue o tal de caderno azul, que era um caderno em que ele tinha anotado todas as citações que ele conseguiu do Marx e do Engels sobre a questão da política e do Estado. Isso estava em Estocolmo, estava na Suécia, esse caderno, estava guardado lá. De alguma maneira chegou para o Lenin. Então ele, a partir dessas anotações, ele escreveu esse livro, O Estado e a Revolução, né? Que é um livro não terminado. Na verdade, o último capítulo não deu para ele escrever, porque o processo revolucionário retomou fôlego e, evidentemente, Lenin e os bolcheviques voltaram à ação política aberta rumo à tomada do poder alguns meses depois, né? Confirmada em 7 de novembro de 1917. Então, esse livro foi escrito nesse período em que o Lenin ficou na clandestinidade, julho, agosto, setembro, partindo das anotações que ele tinha acumulado em outros momentos. Mas era um problema que havia se desdobrado da questão do imperialismo. Então ele fala, bom, agora eu preciso vamos esclarecer essa questão do Estado. Por que era tão importante esclarecer a questão do Estado? Porque era um problema político crucial. Quer dizer, o interlocutor dele, mais uma vez, é o Kautsky. Quer dizer, o Kautsky era a grande referência do marxismo nesse começo do século XX. Para quem quer que tivesse alguma noção do que fosse o movimento operário socialista, existe o Kautsky. Ele era até apelidado de Papa Vermelho, né? Então, quem tinha prestígio internacional era o Kautsky. O tal de Lenin, pouca gente conhecia. Aqueles russos lá, parecia uma coisa meio distante, né? Um pouco estranha, né? Bom, muito bem. Então, ele acaba escrevendo esse livro. Mas, para chegar ao tema específico do Estado burguês, né, ele precisou, evidentemente, partir da questão do Estado em geral. Então, vamos partir de coisas que, vamos dizer, podem ser bastante óbvias, né? O Estado nem sempre existiu. O Estado surge num determinado tempo histórico. Quer dizer, qual é a referência dele nessa argumentação? É Engels. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. É um livro que continua sendo muito interessante. Evidente, é um livro de 1884. Evidente que a história antiga, a arqueologia, a antropologia avançaram anos-luz, né? E muitas daquelas coisas não se sustentam, né? Mas talvez a coisa que ainda preserve a atualidade nesse livro do Engels é precisamente a origem do Estado. Quer dizer, o Estado, ele surge, enfatiza muito o Lenin, baseado no Engels, né? Surge quando surgem as classes sociais.
É quando surge a divisão social do trabalho, quando surgem as classes sociais, quando surge, portanto, a acumulação privada da riqueza. É quando surge a religião. Então, o Estado tem, não, óbvio, hoje se sabe mais bem isso, né? Que o Estado surge aproximadamente uns 10 mil anos antes de Cristo. Ele está retroagindo no tempo, né? Quer dizer, pelas pesquisas atuais, né? Mas, enfim, é um determinado momento histórico. Quer dizer, e acompanhando a história da Europa, né? O que havia, a expressão era do Engels, utilizado ainda pelo Lenin, algo que seria o comunismo primitivo. Não existia classes sociais, não havia divisão social do trabalho, era alguma coisa que nós poderíamos chamar de um comunismo primitivo. Com o surgimento do Estado, das classes sociais, etc., o que surge na Europa é o escravismo. Claro, o que era mais bem conhecido, né, era a história da Grécia e Roma, né, como exemplos de escravismo antigo. Né. Depois ele fala, não, depois há o Estado feudal. A base do Estado feudal é a servidão. Né. Há uma diferença. O escravo é coisa. O escravo é visto como propriedade, como se fosse uma coisa, a mesma coisa. Meu livro, meu copo, meu cavalo, minha galinha, meu escravo. São todas a mesma coisa, são coisas. Né? O servo já não é a mesma coisa. O senhor feudal não é dono do corpo, né, do servo. Né? Então, o servo tem a sua, digamos assim, a sua individualidade, né? Limitada, certamente, mas tem a sua individualidade. Né? Até que se chega ao capitalismo. Quer dizer, no capitalismo, então, em tese, somos todos iguais. Somos todos iguais. O que diferencia é que alguns são proprietários e outros são não proprietários. E os não proprietários são os assalariados. A simplificação com que eu estou dizendo essas coisas é escandalosa. Mas se vocês seguirem o Lenin, ele tenta... Bom, então, quer dizer, chega-se no capitalismo ao Estado burguês. Quer dizer, o Estado burguês, ele diz, olha, há muitas formas de Estado burguês. Né? Quer dizer, há a monarquia, há a república. Mas o melhor, o mais avançado e o melhor para a classe operária e para a luta socialista é a República Democrática. Quais os exemplos que ele mais usa? A Suíça e os Estados Unidos. Vamos pensar bem, em lugares que o movimento operário socialista era perto da nulidade, né? Mas era onde a burguesia mais se dominava com, digamos, alguma tranquilidade. Quer dizer, ele elogia a existência de formas representativas locais, digamos, coisas que hoje seriam polêmicas, né? Seriam indiscutíveis. Né? Mas ele diz, não, essa existência que nós sabemos, que dizer aquela coisa nos Estados Unidos, cada cidadezinha tem a sua representação política, o cidadão está muito preocupado com o buraco na rua, não quer saber se os Estados Unidos estão bombardeando o Vietnã ou não, né? Mas estão muito preocupados com as suas coisinhas locais. Né? É uma forma de vida civil, né, que era elogiável, né, da parte do Lenin na questão da República Democrática. Mas de qualquer maneira, essa institucionalidade é a que mais cria espaços para a organização da luta socialista. Quer dizer, onde há mais liberdade para que haja a luta socialista mais avançada. Bom, dizia, a Alemanha é onde existia o movimento socialista, operário socialista mais avançado. Mas a monarquia alemã trazia muito de aspectos feudais.
Era muito resguardado aspectos feudais. A perspectiva da República Democrática ainda era algo a ser conquistado. Na verdade, a hora que a Rosa Luxemburgo propunha que se utilizasse a palavra de ordem pela República Democrática. E o Kautsky dizia, de jeito nenhum, você está louca, porque nós seremos colocados na ilegalidade. Porque era evidente, proibido você dizer abaixo o imperador, né? Bom, muito bem. Agora, essa reflexão do Lenin vai além. Vai além. Ele se pergunta também, já que o Estado surgiu num determinado tempo histórico, a política surgiu num determinado tempo histórico, ela vai se extinguir. E esse é, digamos assim, o objetivo da Revolução Socialista. Não imediato. Não imediato. Então, a discussão, a presença dos anarquistas na Rússia era muito significativa. Né? Então, as duas frentes de debate que o Lenin travava, de um lado com os anarquistas e do outro lado com os reformistas. A grande referência dos reformistas era o Kautsky, que tinha, digamos assim, uma tendência na Rússia que era seguidora do Kautsky, que eram exatamente os mencheviques, como eu já referi aqui hoje mesmo. Né? A perspectiva dos mencheviques e do Kautsky parava na democracia burguesa e esperar que as condições para o socialismo amadurecessem no andar do tempo. Né? Para o Lenin, o que tinha acontecido? A guerra havia criado as condições para uma revolução socialista internacional. Desde que a classe operária de cada país se rebelasse contra a sua própria burguesia, gerando uma guerra civil revolucionária. Porque a maioria da classe operária, dos partidos socialistas, haviam aderido à guerra, entendendo que a guerra era de defesa da pátria. Quer dizer, na verdade, o que havia acontecido de fato é que o movimento operário socialista, a classe operária, havia capitulado frente à ideologia burguesa, a ideologia da guerra, do nacionalismo extremado. Bem, então se a perspectiva era de uma revolução socialista internacional, a ideia era que a Revolução Russa começa essa revolução socialista. É evidente que ele falou, vai acontecer uma revolução na Europa. Não dá para adivinhar onde vai acontecer, onde vai começar. Bom, começou na Rússia. Ele fala, é o elo mais fraco da cadeia imperialista, né? Da corrente imperialista. Quebrou ali. Né? Bom, por quê? Por uma série de circunstâncias. Era um capitalismo mais atrasado, uma burguesia mais debilitada, o exército era frágil, havia uma movimentação camponesa que foi decisiva na Revolução. Né? Mas a ideia é que a Revolução se espalhasse para a Alemanha, porque a Alemanha tinha uma indústria avançada, tinha uma classe operária organizada e disciplinada para o trabalho, né? Coisas que não existiam na Rússia. Bom, daí seria uma revolução socialista. Não foi isso que aconteceu. Não, com a derrota da Revolução na Europa Ocidental, a Rússia precisou se canalizar para um modo de capitalismo monopolista de Estado, apenas que dirigida pelo proletariado. É um tema que está depois aqui do livro, estamos lá para 1918 e diante, mas, enfim, pode ser conversado. No livro, O Estado e a Revolução, o Lenin, sempre fincado nas citações, né, muita citação, né, de Marx, Engels o tempo inteiro, e tentando dizer, olha, como o Kautsky fala exatamente o contrário. O Kautsky não é um marxista de verdade.
Ele tinha que se fincar nessas citações enormes, né, do Marx e de Engels, para dizer que, na verdade, o que estava seguindo o marxismo revolucionário era ele, e não o Kautsky, que era tido e havido pelo mundo como o grande líder e teórico marxista. Né? Eu lembro no meu tempo de estudante, há um texto que foi publicado junto. Tem o texto do Kautsky, né, que chama A Ditadura do Proletariado, que ele critica muito essa formulação da ditadura do proletariado. E é um texto do Lenin chamado O Renegado Kautsky. Né? Bom, eu lá como estudante, né, bom, eu vou ler o Lenin, mas eu vou ler esse tal de Kautsky, o cara é um renegado, não vou nem me preocupar em ler. Né? Claro que é um gravíssimo erro meu, tem que ser lido. Né? Tem que estudar tudo, não é assim, né? Mas veja que o Lenin também não ajudava, né? Já desqualifica o cara como renegado, falei, pô, caramba, né? Para vocês verem como era, o debate era tenso, era um debate tenso, ríspido, né? Era realmente ríspido, porque a citação histórica era aquela, né? Bem, mas ainda voltando ao livro Ao Estado da Revolução, a um certo momento, a discussão do Lenin passa a ser e como vai se extinguir o Estado? Já que o Estado surgiu em determinado tempo histórico, a política surgiu em determinado tempo histórico, vai se extinguir. Vai se extinguir, mas não como querem os anarquistas, que é vamos abolir o Estado hoje à noite, amanhã cedo não tem mais Estado. Não é assim, né? Quer dizer, há um momento de passagem, de transição. Então, há um estado de transição. Quer dizer, esse estado de transição é que poderia ser chamado de socialismo. Isso está no Lenin, mas não está no Marx. No Marx não existe o socialismo. Né? Existe a primeira fase do comunismo. Existe só comunismo no Marx. Né? Um outro detalhe importante que eu já deveria ter chamado a atenção de vocês todos. Nos livros que nós temos aqui em mãos e naqueles que vocês vão ver mais tarde, a todo momento o Lenin, os social-democratas, porque os social-democratas aqui, acolá, social-democratas eram todos. A palavra comunismo havia sido deixada no passado. Não se usava mais a palavra comunismo. Né? Então, todos os partidos socialistas, partidos social-democratas, tivesse a perspectiva reformista ou revolucionária, todos se identificavam como social-democratas. E aos poucos vai se dizendo, bom, social-democrata revolucionário, na Rússia se cria, surge a diferenciação casualíssima, né? Bolcheviques, que significa maioria, e mencheviques, que significa minoria, para identificar as duas grandes vertentes, né? Dos revolucionários e dos reformistas. Né? A palavra comunismo, Partido Comunista, Movimento Comunista, só volta a aparecer em 1917 por proposição do próprio Lenin. Mas até aquele momento, se vocês vão ler os textos do Lenin, está sempre ele se identificando como social-democrata. Às vezes falando marxista revolucionário, bolchevique, há alguns sinônimos para identificar determinada vertente teórico-política. Né? Mas então o que pensava o Lenin? O Estado burguês, no seu máximo e no seu melhor de desenvolvimento, pode criar uma democracia burguesa, uma república democrática. Esse é o máximo. Agora, mesmo essa república democrática, ela não se transforma em socialista, como diziam os reformistas. É preciso uma ruptura histórica. É preciso derrubar esse Estado, que seja a república democrática ou seja o que for. E criar um estado de transição que daremos o nome de ditadura democrática do proletariado e do campesinato. O que vai acontecer nesse período? Aí ele está completamente baseado no Marx. Né? Vai continuar existindo como um Estado burguês.
A única diferença, detalhezinho, será abolida a propriedade privada. É um detalhezinho, né? Se nós tivermos, por exemplo, olhar na Constituição brasileira, é uma Constituição democrática, tem até alguns direitos sociais, cada vez menos, mas enfim, reconhece a igualdade dos cidadãos e toda aquela, né, toda a parafernália do direito burguês, né? Quer dizer, o que não está na Constituição é que ela existe para preservar a propriedade privada. Quer dizer, o artigo essencial não está lá, né? Fala até em função social da propriedade, mas enfim, a Constituição existe para preservar a propriedade privada e garantir a reprodução do capitalismo, não está ali, né? É um pouco a mensagem oculta da coisa não está, né? Bom, então é isso. Quer dizer, a ditadura do proletariado, ela faria o processo de socialização da produção e de democratização progressiva da vida social e política. E nesse momento não são todos iguais. Porque nós, quem vai fazer essa revolução? Somos nós que nascemos e fomos criados no capitalismo, né? Com todas as nossas mediocridades, egoísmos, etc. Então, esse processo de transformação é ilusório que seja feito em 5 anos, em 10 anos. É um processo histórico, né? Pode durar mais ou menos, né? E mesmo nesse momento, cada um oferece para a vida social tudo o que é capaz e recebe de volta aquilo que ofereceu. Então não somos todos iguais, né? Não somos todos iguais. Agora, com o passar do tempo, essas diferenças sociais vão diminuindo, vão desaparecendo, né? E a vida social vai ser cada vez mais democrática. Até um determinado momento, porque agora chega no inescrutável, porque não dá para saber, porque já não seremos mais nós. Chegamos no comunismo, porque não dá para saber como será o homem comunista. Não somos nós, né? Não somos nós. É outra coisa, é outra humanidade. Agora, quando chegar nesse momento, já não haverá mais Estado. Porque o Estado só existe no momento em que existe algum nível de opressão. Estado significa opressão. No momento que desapareceu o Estado, é porque desapareceu a exploração e a opressão. E junto com o Estado, desaparece a democracia. Essa é uma das partes chocantes do texto, né? Por que desaparece a democracia? Porque a democracia é uma forma de Estado. Em desaparecer um Estado, desaparece a própria democracia. Há alguns autores críticos, marxistas mesmo, em relação ao Lenin, dizem que, na verdade, ele faz concessão demais aos anarquistas, né? Com esse tipo de afirmação que eu acabei de expor aqui para vocês, né? Mas, enfim, a questão é essa. Quer dizer, desaparece o Estado, desaparece a democracia, desaparece a política. Isso também é uma questão polêmica. Mas vocês vão me perguntar, mas como desaparece? Como é que nós vamos decidir, por exemplo, se vamos pegar uma nave espacial, que vamos para Júpiter ou vamos para Saturno? Tem que haver um debate, uma discussão. Se não houver consenso, vamos a voto, né? Não é isso, democracia? Significa que vai desaparecer a democracia e a política como método de opressão. Mas obviamente vai ter que existir a administração das coisas, né? E isso vai continuar existindo, é óbvio, por suposto. Mas não é isso que é o Estado, a democracia, a política, como nós entendemos hoje. Isso tende a desaparecer, né? Bem,
Como eu disse, a parte final desse livro não foi escrita, né? Porque o Lenin nunca mais voltou especificamente. Ele poderia ter mais tarde retomado e terminado o livro, mas ele não fez isso. Então, é o livro não terminado, né? Ele volta depois, obviamente, à questão do Estado. Mas, como eu disse, o Lenin discute sempre segundo as circunstâncias. Quer dizer, ele está sempre num contexto histórico, num momento político decisivo, né? Então, a sua teoria se articula na medida em que o processo histórico, a sua praxis teórico-política se desenvolve, né? E isso continuou se desenvolvendo até o começo de 1924, quando ele é alcançado pela morte em janeiro, né? Não em abril, né? Abril foi quando ele nasceu, né? Então, um pouco antes de completar 54 anos. Quer dizer, morreu muito jovem, com uma obra extensíssima, que esses livros que agora a Boitempo está lançando aos pouquinhos, né, nessa coleção Arsenal Lenin, temos aqui alguns exemplos bons da obra do Lenin, que vai, enfim, continuar, esperamos todos, sendo publicado aos pouquinhos, né? Mas vocês têm aqui na minha mão, e aí nos livreiros aí fora tem também, aqui é o exemplo do imperialismo, né? E o Estado da Revolução. Eu escrevi a apresentação desse livro aqui, por isso que pediram para eu fazer essa exposição aqui para vocês hoje. E no correr dos anos eu também escrevi esse livrinho aqui, Adeus Lenin, que é o nome de um filme que eu acho que alguns de vocês podem ter visto, mas foi ideia do editor, viu? Não foi minha, não. E eu pus o subtítulo Praxis e Revolução. É uma coletânea de artigos que alguém tiver interesse depois também aqui está à disposição. Daí eu encerro a minha exposição por aqui para Paula poder falar um pouquinho e depois jogar a bola para vocês. Tá? Obrigado. Se tiver o Kim da organização tá aí para saber até que horas a gente pode ir de verdade, porque são 19h17 já. A gente tem que fechar a sala, tem uma outra aula que começa num certo horário, não é isso? Até. Às 8 começa a próxima. Ah, bom. Então, Mazeu. É o Mazeu? Então tá limpo, né, Mazeu? 15 para as 8 tá bom. Ok. Na verdade, eu não vou fazer comentários, porque, assim como a maioria de vocês, eu vim aqui para mais aprender com o Marcos do que para discutir propriamente dito. E eu vou fazer um comentário curto, mais para estimular também a começar o debate do que qualquer outra coisa. E eu vou incorrer em duas tentações, Marcos, você me perdoe. Uma é fazer perguntas que tenham a ver especificamente com o imperialismo, e a outra tentação é colocar o debate na atualidade. Sempre, né, a gente está sempre em busca de respostas para as coisas que a gente tem vivido. Bom, até é importante dizer que existe uma parte da ciência política dentro da universidade que diz que o marxismo não tem uma teoria do Estado. Está aí o Lenin para provar que tem uma teoria do Estado, a teoria marxista, e que ela se desenvolve depois com vários outros autores, né, do Polantzas, passando por muita gente, tem uma teoria do Estado firme e forte. E as minhas duas perguntas, Marcos, têm a ver com a questão da presença da ideia de imperialismo no debate político hoje. Na minha avaliação, existe uma ausência do debate sobre imperialismo. Inclusive, na situação que a gente tem vivido hoje com a guerra de Israel contra o povo palestino, porque não é contra o Hamas, né? Contra o povo palestino, o debate internacional, na política internacional, esconde a ideia de imperialismo do Estado de Israel como um Estado imperialista.
esse é só um exemplo de como a coisa se configura na minha avaliação hoje. E se você pega internacionalmente, a esquerda ignora a questão do imperialismo na hora que vai discutir várias questões, inclusive a presença dos estados do capitalismo central em outros países. Então, se você pega, por exemplo, a posição de vários intelectuais diante da guerra do Estado de Israel, toda a argumentação ela se refere a, por exemplo, estou pensando na Butler e no Habermas, o quanto que o Hamas é terrível e o que ele fez é indefensável. Bom, onde é que está a reação anti-imperialista do Hamas nessa história? Mas aqui dentro do Brasil também. Aqui dentro do Brasil, as teses recorrentes sobre junho de 2013, sobre o golpe em cima da Dilma, na minha avaliação, ignoram a discussão do imperialismo, do papel do imperialismo. Por que você acha que isso acontece? Estou falando assim, pensando numa análise do que é a esquerda hoje. E hoje, Marcos, aí trazendo um pouco mais para o tema da sua aula, qual que você acha que é o papel do Estado burguês na política imperialista? A minha pergunta é um pouco mais, eu queria aprofundar um pouco mais do que essa ideia inicial de o Estado burguês administra, é a administração da classe, portanto, se precisa do imperialismo para sustentar os países de capitalismo central, então é o Estado que administra isso. O Estado tem um papel ativo, um papel imperialista ativo, em qual sentido? E isso se aplica como na história do Brasil hoje. Então, vocês estão vendo que eu incorri em várias... Né? Eu saí do Lenin lá de 1917 e vim parar aqui. E eu abro, antes de passar a palavra para você, eu acho que já abro para o público. Eu vou controlar um pouquinho, caso a pessoa se estender, eu vou avisar. E eu peço que vocês venham até aqui, até o microfone, para fazer a pergunta, porque está sendo gravado. Tá bom? Eu passo para o Marcos enquanto as pessoas se inscrevem ou já há inscrições? Uma ali. Passo para o Marcos. Uma rodada só? Então, gente, se inscrevam já. Sejam objetivos como a Paula foi. Vocês? Atrás. Você ergueu a mão? Não? Pode ver, gente. Boa noite, galera. Uma coisa que eu fiquei pensando muito enquanto o senhor falava era sobre a resposta que a Inglaterra deu para os sionistas com a Declaração de Balfour, em 1917, com a relação com a Revolução Russa. Então, o que eu fiquei pensando muito também que você falou foi em relação a isso. A minha ideia era, enfim, pedir para você falar um pouco sobre. Mais alguém? Vou passar a palavra para o Marcos, então. Obrigado, Paulo. A desintegração da União Soviética, começo dos anos 90, significaram uma derrota política e ideológica catastrófica. Isso vai além da possível avaliação que se fizesse sobre a natureza da União Soviética, sobre o que significava. Não se trata disso. O problema é que a correlação de forças no mundo mudou drasticamente contra os trabalhadores no mundo. Né? E foi uma derrota ideológica. No começo dos anos 90, as pessoas diziam, olha, não existe mais motivo para a guerra. O discurso lembrava do Kautsky. Agora nós vamos discutir só as questões da democracia, dos direitos humanos e do meio ambiente. Né? Não existe mais esses problemas relativos à questão do imperialismo. Quer dizer, o engano
é trágico. O resultado é trágico. Sumiu a palavra imperialismo. Há um livro famoso e lamentável do Tony Negri e Michael Hardt, do ano 2000, chamado Império, né? Diz que, na verdade, nós já estávamos em transição para o comunismo, né? Como se dizia antigamente, ele deve ter fumado algum do forte, porque é um delírio completo, né? O delírio é completo, né? E se apareceu, pelo bem ou pelo mal, outras expressões, como mundialização do capital, globalização. Lembrar que a expressão globalização também ela surgiu do próprio mercado financeiro. Ela surge como algo positivo, é um discurso da própria burguesia, como imperialismo surgiu como algo com uma carga positiva, não é? No final do século XIX. Né? Então, a derrota ideológica é completa. Então, a análise feita do desenvolvimento do capitalismo dos últimos 30 anos, 40 anos, tem sido muito complicada. Tem sido muito complicada. Quer dizer, era o desafio, eu comecei dizendo isso, o desafio no começo do século XX pergunta, qual é a particularidade do nosso tempo? É a do imperialismo. Mas qual é o imperialismo? O que significa o imperialismo? Eu contei aqui rapidissimamente o debate que se travou. A questão hoje é a mesma, quer dizer, sempre a mesma. Qual é a particularidade do nosso tempo? O que está acontecendo, né, hoje? Quer dizer, veja, a resposta das ciências sociais, da economia política, da crítica da economia política, é insuficiente, tem sido insuficiente. Quer dizer, junto com a insuficiência da crítica, é que não existe também uma crítica prática. O movimento operário, enquanto tal, praticamente desapareceu. Os partidos de esquerda, Partido Socialista, Social-Democrata, Comunista, praticamente desapareceram. Hoje existem peças de resistência, aqui e acolá, que tem que existir mesmo, esperando que se fortaleçam. Né? Vai agora, daqui a alguns dias, haverá uma eleição para o Parlamento Europeu. Quer dizer, a esquerda contra a guerra é mínima. Quer dizer, quem está conduzindo o discurso da guerra na Alemanha são os social-democratas e os verdes. O mais desesperado a favor de atacar a Rússia é o Partido Verde. Quer dizer, então nós estamos numa confusão política e ideológica muito grande. Quer dizer, em grande medida, explicável pelo descarte da análise do capitalismo como fase do imperialismo. Quer dizer, nós estamos numa fase do imperialismo. Né? Numa fase do imperialismo. Quer dizer, o Lenin imaginava que mais 15, 20 anos acabaria. Na verdade, os revolucionários que estão envolvidos no processo revolucionário tendem a ser otimistas. Já entende que os seus objetivos serão alcançados no prazo relativamente curto. Né? Infelizmente, não é assim. Agora, num momento de derrota, como é esse que nós vivemos historicamente, quer dizer, o resgate da noção de imperialismo e de entender como o imperialismo funciona hoje é um desafio. Agora, a militância de esquerda, a intelectualidade de esquerda não está sendo bem sucedida nessa resposta. Quer dizer, porque há também uma discussão, olha, nesse tempo da globalização, há uma tendência ao enfraquecimento dos estados. Sim, dos estados, dos povos oprimidos. Né? Vai dizer que o Estado americano está se enfraquecendo. Não está. Né? Quer dizer, então, há a necessidade do Estado e da Força Armada, incrivelmente destruidora, continua sendo indispensável para a sobrevivência do capitalismo. Então, a discussão atual, o qual é o rearmamento da Europa. A Alemanha, todo mundo sabe disso, depois da derrota da Segunda Guerra Mundial, ela foi neutralizada. Tinha muitas limitações impostas ao número de soldados possíveis no seu exército,
o nível de armas que podia ser desenvolvido, etc. Isso está sendo rompido. Né? Então, os países europeus estão se armando. A Suécia, que foi neutra por 200 anos, volta a um discurso de guerra. Por que isso? Porque o capitalismo precisa da guerra para sobreviver. Então, o cenário que nós temos imediato, de curto prazo, é de guerra. De guerra. Pode tudo para ser catastrófica. De novo, né, como Lenin, onde vai começar? Pode começar na Europa. Né? Os poloneses estão loucos para desencadear uma guerra. Mas pode ser uma difusão do processo militarista de guerra no Oriente Médio. Quer dizer, aquilo que os palestinos fizeram no ano passado, foi um ato de desespero completo de um povo que está reduzido à fome num campo de concentração. Não mataram tudo aquilo de pessoa. Quem fez aquela matança foram as forças de defesa de Israel, que fuzilaram seus próprios cidadãos. O Hamas tinha a intenção era sequestrar o maior número de pessoas para fazer reféns, para trocar pelos 5.000 prisioneiros políticos que estão dentro de Israel. As forças de defesa de Israel fuzilaram seus próprios cidadãos, porque essa é uma orientação que existe. É uma ordem que já existe. Né? Sacrifiquemos alguns dos nossos, mas que eles não alcancem os seus objetivos. Né? Então, essa é uma posição muito complicada. O pensamento marxista, os movimentos de esquerda, os partidos de esquerda, não têm conseguido dar soluções. O que tem acontecido de imensas mobilizações na Europa, porque aqui nós também não estamos fazendo nada, ou praticamente nada, é mobilizar em defesa do povo palestino. É um genocídio horroroso, né? É um crime contra a humanidade de grandes dimensões. Né? Bom, onde começou tudo isso? Começou no século XIX. Né? Começou no século XIX, com a ideia da constituição de um Estado judeu. Uma ideia absurda, por 1000 motivos. Né? Agora, recebeu um grande estímulo com, lembrada, a Declaração Balfour. O Balfour era um ministro inglês, judeu, né? Que, em 1917, faz essa declaração da necessidade de um Estado judeu na Palestina. Né? Quer dizer, isso desencadeou toda a tragédia que nós vivemos hoje. Porque eu posso falar vivemos, porque cada um de nós deve estar do lado dos palestinos. Agora, é significativa as imensas manifestações em defesa dos palestinos na Europa. Mas não existem imensas manifestações contra a guerra. Não existem imensas manifestações contra aquilo que é o problema da humanidade, o capitalismo. O problema da humanidade é o capitalismo. Esse é o eixo. E nos últimos 30 anos, a conversa se desviou para lá, se desviou para cá, foi para cima, veio para volta, e se perdeu completamente a essência da questão, que é a exploração do trabalho pelo capital, o capitalismo, enfim. Né? Um pouco isso. Temos ainda alguns minutos até 19h45. Se houver alguma pergunta, ainda dá tempo do Marcos responder. Se não, eu vou chamar o Kim, então, para encerrar essa sessão e fazer o sorteio dos livros. São 2, né, Kim? Um livro. É que eu vi você com 2 sacolinhas.